Olá e bem-vindos! Hoje vamos fazer uma viagem no tempo, a uma Lisboa cheia de segredos, de fé e, acima de tudo, de muito perigo. Vamos mergulhar em O Último Cabalista de Lisboa, de Richard Zimmler, o romance que nos leva a um dos capítulos, se calhar mais sombrios e esquecidos da nossa história. E isto não é apenas uma história, é mesmo um mergulho na alma de uma cidade que estava literalmente em chamas. E a história começa logo assim, com esta verdade brutal. Esta frase tirada da sinopse atira-nos diretamente para o meio do horror. E atenção, isto não é ficção, é um facto histórico. Uma ferida bem aberta no coração de Lisboa. Uma cicatriz que, de certa forma, ainda hoje se sente quando caminhamos por aquelas ruas. 2000. Vamos só parar um momento para pensar neste número. Não é uma estatística fria, pois não. São 2000 vidas, 2000 famílias inteiras, 2000 histórias que foram completamente aniquiladas pela intolerância. É precisamente neste cenário de cinzas e de dor que a nossa história vai começar. Ok, então, que cidade era esta, a Lisboa de 1506? O Richard Zimmler não se limita a contar-nos. Ele transporta-nos para lá. Vamos quase sentir o cheiro, o medo e a fé desta Lisboa do século XVI. A atmosfera do livro é densa, quase que dá para tocar. A Lisboa que o Zimmler nos pinta é uma cidade sufocante, onde a perseguição religiosa se junta à fome, à doença. O desespero era uma sombra constante, uma sombra alimentada por sermões cheios de ódio que diziam que os cristãos novos eram a causa de todos os males. É neste caldeirão a ferver que a história ganha vida. E no meio desta cidade completamente dividida estavam os cristãos novos. Mas quem eram eles, afinal? Bem, eram judeus que foram forçados a converter-se ao cristianismo. Viviam uma vida dupla, uma fé em público e outra, secreta e muito perigosa, que praticavam às escondidas, na escuridão das suas casas. E é numa destas famílias que vamos conhecer o Berequias Zarco, o nosso protagonista. Para o mundo, claro, eles são cristãos. Mas em segredo, à luz das velas, a sua verdadeira fé continua bem acesa enquanto estudam a Tora e os grandes mistérios da Cabala. Era um ato de resistência, silencioso, mas muito poderoso. E o que torna esta viagem tão real é que tudo acontece em locais que nós ainda hoje conhecemos e podemos visitar. A Alfama, a Moraria, o Recio. De repente, um simples passeio por Lisboa ganha outra dimensão, transforma-se numa viagem ao passado, onde cada esquina parece contar uma história de dor, mas também de sobrevivência. Mas olhem que O Último Cabalista de Lisboa é muito mais do que um retrato histórico. É que no meio de todo este caos e violência, um crime muito pessoal, vai transformar a dor de todos numa busca individual por justiça. A história está prestes a transformar-se num verdadeiro thriller. O Barquias, o nosso protagonista, encontra o corpo do seu tio, o seu querido tio Abraão, que era um mestre da cabala. Só que a sua morte não foi ao acaso, não foi só mais uma no meio do massacre. Não. Foi um assassinato, um crime com uma mensagem escondida. E é esta a pergunta que o vai consumir por completo. Quem é que, no meio de tanto ódio, se daria ao trabalho de matar um homem como o tio dele? Esta busca pela verdade vai levar o Berequias a mergulhar ainda mais fundo no coração sombrio de Lisboa. Só que a investigação do Berequias não vai ser nada convencional. Para encontrar o assassino, ele não vai usar apenas os olhos, vai usar também a alma. A sua bússola vai ser, precisamente, a cabala. O Barquias, que era um iluminador de manuscritos, vai usar a sua arte e o seu conhecimento profundo da Cábala para decifrar este crime. Os símbolos, as letras, as visões que ele tem, tudo se transforma numa pista. A sua fé, que antes era um segredo, agora torna-se na sua maior arma. Pensem nisto como uma espécie de CSI do século XVI. A sério. De um lado, temos a investigação mais terrena, não é? A busca por pistas físicas, por suspeitos numa cidade hostil. E do outro, uma investigação espiritual, a interpretação de símbolos, de presságios. Esta mistura que torna a história tão única. Mas o Berequias não está sozinho nesta busca. Ao seu lado, ele tem o Farid, um amigo muçulmano. Agora pensem, numa época marcada pelo ódio religioso, esta amizade é como um raio de luz, um símbolo muito poderoso de que a humanidade consegue, sim, florescer mesmo nos solos mais difíceis. Então, depois de tudo isto, o que é que torna este livro tão especial? Porque é que, tantos anos depois de ter sido lançado, continua a ser uma leitura quase obrigatória para quem quer perceber melhor a história de Portugal e, claro, a natureza humana? Bem, a resposta
está na combinação perfeita de vários elementos. Temos um mistério que nos prende da primeira à última página, mas que está inserido num contexto histórico super rigoroso e comovente. As personagens são fantásticas, marcam-nos mesmo. A Lisboa que ele descreve quase que respira em cada página. E claro, oferece-nos uma visão muito íntima da vida e da fé judaica. Ele leva-nos a refletir sobre a força que as nossas crenças podem ter em tempos de grande adversidade. E não só eu a dizê-lo. Como a crítica bem aponta, a mestria do Zembler está exatamente nisto, em conseguir tecer um thriller emocionante numa tapeçaria histórica que é riquíssima e complexa. É esta capacidade que o torna um dos grandes nomes da literatura histórica dos nossos tempos. Se esta viagem ao passado despertou a curiosidade, fica o convite para descobrirem mais no blog e no canal Espaço de Maria. Lá vão encontrar outras portas para mundos e histórias que são, sem dúvida, fascinantes. E no final, a pergunta que fica a pairar no ar não é só quem matou o mestre Abrão. É algo muito mais profundo. Como é que a fé, a identidade, a esperança, como é que tudo isso sobrevive no meio do fanatismo? Uma pergunta que, infelizmente, continua tão atual nos nossos dias.